E os motoristas que precisam passar pela rodovia José Sete, que liga Itacibá a Cariacica-Sede, enfrentam uma série de problemas. Se não são os buracos que a TV Vitória mostrou há poucos dias, são as obras que nunca terminam, né? A rodovia é muito utilizada por caminhoneiros da região serrana que escoam a produção agrícola até a Ceasa. Já as obras no contorno de Cariacica estão paralisadas e assim a economia agrícola capixaba vem sendo prejudicada. Sobre esse assunto, eu converso agora com o arquiteto e especialista em trânsito, Greg Repsold. Repsold, tá certo? Tá certo. Bom dia. Tudo dia, bem? Andressa. Vamos lá. A gente até citou ali que há um prejuízo para a economia capixaba, principalmente para o agronegócio. Por que obras intermináveis acabam trazendo esse prejuízo? A ausência de conclusão das obras prejudica o escoamento da produção. Isso tudo soma no custo de exportação desses produtos para o mercado, tanto externo quanto interno. E isso cresce o valor do produto final, diminuindo a nossa competitividade com o produto exterior ou produto de outros estados. Então, por exemplo, aumenta o custo do caminhão, é o pneu que estoura, o que acontece ali na prática? É toda uma cadeia que acaba sendo prejudicada por essas obras que nunca terminam, né? Desde o gasto com combustível, o custo de manutenção, o custo de estacionamento desses veículos que precisam ficar parados, o custo do motorista que acaba demorando mais para chegar no seu local e às vezes até a perda desses produtos, porque alguns deles são perecíveis. Né? E isso pode prejudicar, às vezes, uma carga inteira que pode ser perdida por conta de atraso. Então, por exemplo, se há uma lentidão no trânsito por conta de uma obra, ou se há aquele pare e siga, acaba que o caminhão fica mais tempo parado, e isso é custo. Sim, sem dúvidas. Né? São vários elementos que a obra acaba prejudicando. Isso não seria tão problemático se as obras de fato cumprissem os prazos, porque os caminhoneiros e as empresas produtoras já se preparariam para essa situação momentânea. Até porque momentânea. as obras são necessárias, né? Sem dúvidas. O grande problema é que o que a gente observa é que as obras começam e parecem não ter prazo para terminar. Né? Os prazos vão sendo estendidos sem que haja nenhum tipo de satisfação para a população que acaba sendo prejudicada, para os comerciantes que estão exportando esses produtos. Agora, em relação ao contorno de Cariacica também, né? Qual o prejuízo de esse contorno não sair, não seguir em frente? O prejuízo é muito grande. Fazer os contornos nas cidades, né, para evitar que os caminhões passem dentro da área urbana, é uma tendência mundial que está sendo colocada em prática aqui no Brasil também, importantíssimo para a qualidade de vida das pessoas na cidade e para o escoamento mais rápido da produção. Só que esse contorno ele não saindo, o que vai acontecer? Os caminhoneiros vão ser obrigados a passar dentro das zonas urbanas com seus caminhões para estar chegando nos pontos de escoamento. Isso gera problemas enormes de trânsito nas cidades, né? Nosso trânsito aumenta que já o risco de acidente. Aumenta o risco de acidente. O nosso trânsito que já é engasgado por conta de grande quantidade de movimentação de carros, acaba sendo ainda mais prejudicado pela movimentação de caminhões em zonas que não estão preparadas para receber esse tipo de veículo. Aí o asfalto estraga, tem toda uma consequência, né? Sem muito dúvida, peso na pista. Sem dúvida, né? As nossas áreas urbanas, elas não são preparadas para o tráfego de caminhão de carga, né? Caminhões grandes. Então, toda a infraestrutura acaba sendo prejudicada por conta da presença desses caminhões. E a gente está falando da José Sete, ali do contorno de Cariacica, mas pode ser estendido para todos os trechos, né? Do estado, enfim, né? Sim, sem dúvidas. A gente percebe que devido à crise, a maioria das obras de mobilidade acabaram sendo interrompidas, né? E mesmo as obras que não foram interrompidas, a gente percebe que sofrem atrasos, né? Não só por conta da crise, mas às vezes até por conta de falta de presença do poder público, né? A gente viu agora há pouco, né, que a obra já parou e começou novamente mais de 3 vezes, né? E cadê a presença do poder público que devia estar monitorando essas pessoas que foram contratadas? Afinal de contas, é o poder público que contrata essas obras, né? Como é que ele não percebeu que essas pessoas não dariam conta de estar concluindo essas obras? Isso que é o preocupante. E é isso... Falta o quê? Fiscalização? Deixa lá rolando a obra e não vai lá dar uma olhada? O que acontece? É uma somatória de todas essas coisas, né? O poder público ele tinha que se fazer presente, fiscalizando a obra, né? Verificando a capacidade da pessoa contratada de estar concluindo essas obras, cobrando a pessoa contratada os prazos, né, feitos.
O que a gente percebe é que parece que depois da contratação, o poder público não parece dar o feedback para a população do andamento da obra. E aí acontece acabando esses casos onde simplesmente a pessoa não termina a obra e aí o poder público acaba tendo que achar outra pessoa para continuar e aí quem acaba prejudicado é a população. Bom, a gente falou aí dos caminhoneiros, né, que precisam, principalmente ali da rodovia José Sete, para seguir para a Ceasa. Agora, os veículos de porte pequeno também são prejudicados? E por quê? Sem dúvida, né? Além de servir como área de escoamento de produção, a rodovia José Sete ela também serve para o trânsito de veículos, né? E os trânsitos de veículos que passam lá são tão prejudicados quanto os caminhões, né? Porque eles encontram o mesmo problema que os caminhões encontram com um agravante, né? Os caminhões são veículos de transporte comercial, né? Então são motoristas profissionais que estão trabalhando, né? O motorista que está lá passando por essa zona, ele é um motorista né, não profissional, é um motorista que está dirigindo o veículo dele. E aí ele encontra, né, esse trânsito pesado de caminhões com obras e ele não está acostumado com isso. Né? E aí a gente pode ver um risco iminente de acidentes, né? Estourar um pneu desse de um veículo e essa pessoa ficar presa lá num trânsito, numa área pouco urbanizada. Então existem todos esses perigos também para a população, né, que dirige os seus veículos pessoais. Bom, para a gente resumir, para a gente ir encerrando, o que precisa ser feito nesses casos de obras que não terminam? Claro, obras que terminem, é claro que isso precisa ser feito. Mas de que forma isso pode melhorar, agilizar? O ideal é que o poder público ele se faça presente, fiscalizando, monitorando essa obra, antevendo os problemas que a gente vê acontecer, para que interfira antes que esses problemas se tornem graves e prejudiquem a população. Porque o dever do poder público é monitorar, ele que contrata, ele que precisa estar monitorando as pessoas que estão fazendo essas obras. Tá certo, então. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Mais uma vez, o senhor presente aqui no Fala Amanhã e seja sempre bem-vindo. Obrigado, Andressa. Obrigado a todos.